Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Alegria a gente estar aqui louvando e agradecendo o nome de Deus. Gostaria de te convidar a orar, a preparar teu coração para que Deus continue ministrando no seu coração, falando com você, para que seu coração venha ser uma boa terra, que venha de encontro com a palavra de Deus. Pai, obrigado por todas as canções entoadas aqui, cada louvor, ó Pai. Que cada palavra dita aqui possa ter sido para engrandecer o Teu nome, ó Pai. Que nós possamos engrandecer o Teu nome, que nós possamos honrar o Teu nome, ó Pai. E que o nosso coração venha estar aberto ao Teu Espírito Santo, para que o Senhor fale conosco, ó Pai, a partir, ó Pai, de cada necessidade de cada irmão, ó Pai. Que nós possamos estar aberto ao Teu Espírito Santo, à Tua palavra, ó Pai, para que ela seja uma semente que crie raízes no nosso coração. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, gostaria de compartilhar essa noite com vocês uma palavra que está em Lucas no capítulo 4, um texto bastante conhecido. Ela é fonte de uma reflexão que eu fiz essa semana a partir de algumas conversas que eu tive com algumas pessoas. Eu queria compartilhar o que Deus ele ministrou no meu coração a partir dessa experiência de Jesus. O texto fica em Lucas, no capítulo 4. A gente vai falar sobre a tentação de Jesus. E o texto diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias e não comeu nada, e durante todo esse tempo ele teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo se levantou ou o levou a um lugar alto, no momento ele mostrou todos os reinos do mundo. Lhe darei a glória desses reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem quiser, disse o diabo. Lhe darei tudo se me adorar. E Jesus respondeu: as Escrituras dizem que adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo levou a Jerusalém até um ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem que Ele ordenará aos seus anjos que o protejam. E eles sustentarão com a mão para que não se machuque e que fique de pé. E Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não ponham à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar, Jesus o deixou até que surgisse outra oportunidade. Essa semana eu tive algumas conversas. O interessante é que dessas conversas a gente falava sobre momentos difíceis. Interessante a gente perceber que a gente vai passar por desertos. Essa experiência de Jesus, ela me chama a atenção porque ela é uma experiência que ela faz parte da existência do ser humano. Todos nós, em algum momento da nossa existência, vamos passar por desertos. Alguns poderiam já estar passando por desertos, outros acabaram de passar por um deserto, mas a grande realidade que a vida nos traz é que as nossas experiências de vida nos conduzem a desertos. E esses desertos, muitas das vezes, abalam a nossa fé, abalam a maneira com que a gente enxerga o Evangelho. Interessante que é assim com Jesus. Jesus, ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo e ele passa uma experiência de deserto. Essa experiência de deserto é uma experiência que nos coloca diante da falta. Quem nunca viveu uma falta na vida? Quem não teve a experiência de, diante da vida, ter falta de alguma coisa? Essa experiência de deserto nos coloca diante da falta da fome, do alimento. No mundo onde sobra alimento, tem pessoas que passam fome. Pode ser que você já tenha experimentado essa experiência de deserto que te conduziu à fome. O texto vai dizer que Jesus, por 40 dias sem comer, ele teve fome. É uma experiência de deserto. Essa experiência, ela também pode ser uma experiência de fome, mas não simplesmente dessa fome de comida, de alimento,
mas ela pode ser uma fome de reconhecimento, de relacionamento. Quem nunca se sentiu sozinho no meio da multidão? Quem nunca se sentiu isolado, angustiado, afastado, excluído? A gente vive desertos. A gente vive num mundo onde a valorização do sucesso, que você precisa ter muito likes, das mídias sociais, faz com que muitas pessoas vivam desertos, querendo reconhecimento, querendo likes, querendo aplausos, e pode ser que você viva angústias e desertos da sua existência, porque te falta isso. A grande verdade é que a gente passa por muitos desertos durante a nossa existência. O que eu gostaria de trazer como uma reflexão hoje sobre essa experiência de Jesus, e que cada um pudesse meditar, é que essas experiências de deserto, elas precisam ser passadas por nós, mas precisam ser mantidas algumas verdades do Evangelho na nossa vida. A gente vai ver nessa experiência de Jesus que o diabo ele tenta furtar de Cristo algumas verdades que elas são essenciais para que a gente continue caminhando e para que a gente sobreviva ao possível deserto que você esteja passando. Quais são essas lições que Jesus experimenta aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês? A primeira lição que eu vejo que Jesus ele passa nessa experiência de deserto como uma verdade que não é uma verdade inabalável, que precisa ser constante na nossa mente e no nosso coração. É verdade que a gente precisa ter a consciência da presença de Deus. Meu irmão, não importa o deserto que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja passando, não permita que o inimigo furte essa consciência de você, de que Deus ele está presente contigo, de que Deus ele está te conduzindo. Interessante que Lucas ele faz uma narrativa de início da tentação de Jesus, dizendo que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Na experiência de deserto de Jesus, da falta, da fome, Deus está presente. A primeira armadilha do deserto é furtar das nossas consciências a presença de Deus na nossa vida. A primeira experiência que o deserto tenta tirar de você é essa consciência de que Deus está com você. E quem nunca ouviu, ou quem nunca conversou com alguém, ou quem nunca experimentou um deserto, aonde se sentiu só, e falou, eu estou só, Deus me abandonou, eu não sinto a presença de Deus, eu estou em pecado. Interessante que o Espírito Santo de Deus conduz Jesus ao deserto. Essas experiências que não apagam da nossa caminhada a presença de Jesus, de Cristo, do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O problema é que o inimigo, ao nos tentar, quer tirar isso de nós, colocar dúvida em nós a respeito da presença de Deus, e você vai passar por desertos, e muitas das vezes, nesses desertos, você questiona aquilo que deveria ser inquestionável na sua caminhada, a presença de Deus contigo, durante o trajeto do deserto. Foi assim com Jesus. Essa experiência do povo de Deus, em Êxodo, no capítulo 16, no verso 13, interessante que Deus está conduzindo esse povo no deserto, mas esse povo, ele passa por fome, esse povo tem fome, e esse povo começa a murmurar, começa a questionar a respeito do porquê Deus tirou esse povo do Egito para que pudesse estar no deserto. E lá no verso 13, eles vão dizer assim, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas agora nos trouxe a esse deserto para morrer de fome com esta multidão. A experiência do deserto são marcas do povo de Deus. A presença de Deus na condução do seu povo.
A gente, quando olha a história do povo, do livramento do povo do Egito, de como Deus sustentou esse povo em todo o processo de deserto, Deus se fez presente, alimentando, dando água, dando fogo, aquecendo, dando sombra. A grande questão é que nos nossos desertos, muitas das vezes, fechamos os olhos para isso. E a primeira coisa que a gente questiona ao entrar no deserto é a possibilidade de Deus estar contigo. Meu irmão, se tem uma consciência na tua caminhada que ela precisa ser inabalável, é da presença de Deus com você. Não deixe que os desertos da vida furtam, minem, arranhem essa tua consciência. Não permita que as dificuldades da nossa existência possam tirar da gente essa consciência de que Deus, Ele está conosco. Deus, Ele está com você. Salmo 136, ele vai falar, o salmista, ele vai cantar um salmo falando desse percurso do povo de livramento no deserto. E lá no verso 16 ele diz: Javé guiou o seu povo no deserto, porque o seu amor é para sempre. Deus está contigo no deserto. Deus está te conduzindo. Deus, Ele está a teu favor. Deus, Ele está contigo, mesmo que as possibilidades não lhe permitam enxergar. Tenha essa consciência como filho de Deus, de que Deus está com você. Quais foram as consciências que o deserto tirou da tua caminhada? Quais foram as consciências de Deus que as dificuldades apagaram da sua mente, do seu coração? Creia, Deus está contigo no deserto. Essa foi a primeira armadilha do inimigo ao conduzir Jesus ao deserto. A segunda lição que eu gostaria de compartilhar, de uma consciência que você deve preservar, é a consciência de filiação. Olha que interessante que diz no capítulo 4, no verso 13, o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande esta pedra se transformar em pão. A segunda armadilha que o deserto tenta tirar da gente é furtar a nossa identidade diante de Deus, colocar dúvidas de quem nós realmente somos diante de Deus. Se és filho de Deus. O inimigo, ele tenta naquele momento criar dúvidas de identidade. Se você é filho de Deus, manda fazer isso. Qual de nós que passamos por desertos, nos sentindo tão afastados de Deus, não nos sentimos filhos de Deus? Não sentimos que Deus é o nosso Pai, que Deus é aquele que está com a gente, que Deus é aquele que nos conduz. O deserto muitas vezes nos faz questionar a nossa relação em relação a Deus. Não esqueça, diante do deserto, de quem você é diante de Deus. Você é filho de Deus, você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus. Não deixe que as dificuldades do deserto furtem essa consciência de você. Não deixe que durante as dificuldades da nossa existência a gente perca isso da nossa consciência, que a gente deixe que o inimigo tire isso da gente, mas que a gente coloque isso constantemente na nossa mente, no nosso coração, de dizer: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, estou na caminhada, eu estou no deserto, mas eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, sou filho e filha amada de Deus. Esse lugar chamado filiação é um solo sagrado. O mundo, as circunstâncias, as pessoas, a religião não podem tocar nesse lugar na nossa vida. Essa consciência de filho é um solo sagrado que todos nós precisamos cuidar, cultivar, proteger, para que as circunstâncias da nossa vida não tirem isso de nós. Não faça com que a gente questione se somos, se não somos,
Se estamos passando por momentos difíceis e porque estamos passando, nós não somos filhos de Deus, não permita que isso aconteça. João, em 1 João, no capítulo 3, no verso 1, João fala algo muito legal e muito assertivo, que ele fala assim, ó, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Se Deus nos deu esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus, de fato nós somos, não por mérito, mas porque Deus nos concedeu essa graça, essa possibilidade de, diante da existência, diante de todas as dificuldades, de todos os desertos que nós vamos viver, de nós ainda sermos filhos de Deus. De fato, nós somos filhos de Deus. Por isso, o mundo, esse mundo que está cercado de deserto, que está cercado de situações complicadas e difíceis, não nos conhece, porque também não o conheceu. Somos filhos de Deus. E quais as consequências dessa consciência na vida minha e na sua vida? Se nós somos filhos, nós precisamos ter consciência de quem é o nosso Pai. A filiação, essa consciência de que somos filhos de Deus, revela em nós quem Deus é. Deus é o teu Pai. E como o Pai age com o Filho, Mateus diz no capítulo 7, no verso 9 e 11, qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou que pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês nos dará coisas melhores ainda no que pedirem. Mateus está dizendo, ó, se você é um ser humano e diante das realidades existenciais, diante dos desafios da vida, quando um filho lhe pede alguma coisa, você não nega, você se esforça ao máximo para dar, porque diante da fome, da escassez, da necessidade, você vai achar que Deus vai te tratar de diferente. Deus é teu Pai. E como Pai, Ele cuida de você. Mas os desertos da vida vão tentar tirar isso de você. Os desertos que você for passar, as dificuldades de nossa existência, vão tentar tirar isso da gente. Mas se nós somos filhos de um Pai, essa consciência de filiação também nos traz uma consciência de que nós temos irmãos. Essa é a experiência de Jesus na tentação. Eu fico imaginando Jesus naquele momento onde o diabo falou, ó, se você é filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão. Eu imagino Jesus olhando para aquela pedra e se imaginando como filho de Deus, e talvez olhando e lembrando dos seus discípulos que também são filhos de Deus, e colocando, poxa, seria possível que eles, como filhos de Deus, pudessem também transformar pedras em pães? Se ele, como filho de Deus, não pode, eu também, como filho de Deus, também não pode, porque nem só de pão viverá o homem. Essa é a palavra de Deus para aqueles que são filhos de Deus. E Jesus, nesse momento, ao olhar uma pedra e dizer que não faria dela um pão, ele está sendo irmão como eu, como você, como aqueles que têm fome, que diante da escassez não conseguem transformar uma pedra em pão. Jesus também não. Essa consciência que faz com que a gente faça do outro nosso irmão, onde a gente consiga olhar a situação do outro como a nossa própria situação. Se não é possível para mim, que sou filho de Deus, se não é possível para mim, para o meu irmão, também não será possível para mim.
E Jesus, ele diz que nem só de pão vive o homem. Jesus, ele vai ensinar os seus discípulos a orar. E quando ele ensina os seus discípulos a orar, ele fala assim, ó, se existe um Pai, existe um pão nosso. Existe perdão nosso. Existe livramento nosso. Porque conscientes de que nós temos um Pai, nós somos irmãos em Cristo. E pode ser que as experiências do deserto furtem essa consciência de nós, de que Deus sendo nosso Pai, nós temos irmãos, nós temos irmãs, nós temos pessoas que passam por desertos, nós temos pessoas que estão vivendo experiências talvez até mais difíceis do que a própria nossa experiência. E naquele momento você fala, ó, eu preciso me conectar a esse irmão, porque a situação que ele passa é uma situação muito difícil, é uma situação de deserto, e com ele vou passar junto com esse meu irmão, eu vou orar com ele, eu vou ser solidário à mesma situação no qual ele está passando, porque nós passamos por deserto. A gente tem uma irmã que passa por uma situação assim, de deserto, complicada. E hoje eu liguei para ela e orei com ela, mas orei porque eu entendo que se diante do deserto, Deus está com ela, que diante desse momento difícil, Deus está sustentando ela, mas também Deus me coloca como um irmão, para que a gente caminhe junto durante esse processo de deserto. Seja solidário com teu irmão, com a tua irmã, que também está passando por deserto. Seja solidário. Não permita que os desertos da sua vida te afastem dessa realidade de paternidade, mas também tire de você essa realidade de consciência de que você é irmão em Cristo de alguém. Se aproxime de alguém, porque pode ser que esse alguém esteja passando por um deserto, e pode ser que você seja resposta de Deus. Então, se o inimigo tentou tirar a consciência de Jesus de que Deus é um Deus presente na vida dele, porque o Espírito Santo de Deus o conduziu àquele lugar, se o inimigo tentou tirar essa consciência de identidade de quem nós somos, você é filho de Deus, não perca essa consciência, independente das circunstâncias, não perca essa consciência. A terceira lição que esse texto me traz é a consciência de que Deus, Ele está presente na história. Porque alguns desertos podem me tirar a percepção da presença de Deus. Alguns desertos podem me afastar da minha identidade de filho de Deus. Mas eu não posso abrir mão de que esse Deus, Ele é um Deus que está presente dentro da história. Porque se eu não consigo, no deserto que eu vivo, senti-lo, se eu não consigo, no deserto que eu vivo, percebê-lo, se eu não consigo, no deserto que eu estou vivendo, ter consciência da minha própria identidade, porque estou ferido demais, tenho falta demais, a minha consciência não pode perder a presença de Deus na história. Lucas, no capítulo 4, diz que Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Da onde Jesus tirou isso? Deuteronômio, capítulo 8, do verso 3. Assim ele o humilhou e deixou passar fome, mas depois o sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Jesus, ele olha para o diabo e fala assim, ó, diabo, eu entendi, mas Deus, ele está atuante na história, e aquilo que eu vou te falar agora, eu falo a partir da história, a história de um Deus que libertou o meu povo,
E ele vai citar Deuteronômio no capítulo 8. Porque pode ser que nos desertos que você viva, você precise enxergar Deus dentro da tua história. Lucas, no capítulo 4, no verso 8, Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e só a Ele preste culto. Jesus fala isso a partir da história. Deuteronômio, capítulo 6, verso 12 e 13. Tenham cuidado e não esqueçam que o Senhor os tirou do deserto, da terra da escravidão. Jesus está falando, existe uma história do meu povo, e essa história do meu povo mostra que Deus é aquele Deus que liberta do deserto, não é aquela que diz que não existe deserto. Pelo contrário, eu sei que o meu povo passou por deserto, mas na história Deus foi atuante. Lucas 4, no capítulo 12, Jesus responde: dito, não ponha o Senhor à prova, o seu Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Jesus, ele recorre aos textos bíblicos do Antigo Testamento, que são evidências de Deus dentro da história do seu povo. Pode ser que os nossos desertos tirem da gente consciência da presença de Deus, porque nós não conseguimos sentir. Pode ser que a gente perca a nossa identidade, mas a história de Deus presente, atuando, ela está viva. Ela é uma circunstância que já foi selada, é um fato que já está marcado na história. Ela não depende de sentimentos, ela não depende de percepções, ela já foi concretizada dentro da história. E é isso que Jesus ele faz. Jesus ele recorre a uma memória. E pode ser que esse seja um dos nossos desafios, que diante dos desertos da nossa vida, a gente recorra a memórias, a dias onde você se ajoelhou diante de Deus e Deus ouviu o teu clamor, a desertos que foram superados, a orações que foram respondidas, a livramentos que foram alcançados, a pessoas que oraram por você, a pais que oraram por você, a avós que oraram por vocês, porque Deus ele está presente na história. Não deixe que o deserto apague isso de você. Não deixe que o deserto tire isso do teu coração, fazendo com que você esqueça de que mesmo que as possibilidades, mesmo que os teus sentimentos, mesmo que te furte de você próprio, a sua própria identidade, Deus ele está presente na história. Olhe para o passado, olhe para os seus pais, olhe para a vida de pessoas que tiveram relacionamentos com Deus, que olharam com Deus, que foram libertos por Jesus Cristo, e saiba que Deus ele está atuando na história. É a experiência do profeta, em Lamentações 3, no verso 21 a 24, que ele diz: ó, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam, elas são a causa da gente não ser consumidos, pois elas se renovam a cada manhã, a todo dia. Jesus, naquele momento, ele recorre a dois elementos de natureza comum a todos nós: memória e esperança. Memória de olhar para o passado, memória de olhar para a história do seu povo, e quando a dificuldade se apresentar, saber que Deus ele está presente. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o deserto que você está passando, e pode ser que você talvez nem esteja passando por deserto. Pode ser que hoje a sua vida não seja num estado de dificuldade, mas pode ser que você já tenha passado, ou pode ser que o teu deserto esteja logo ali. Não permita que essas situações de dificuldade tiram essas consciências de você, essa consciência de que Deus ele está atravessando contigo, que diante da necessidade Deus ele está suprindo,
que mesmo que você não cita Deus, Deus ele está atuando, que Deus ele está presente, ele está te dando o sustento necessário para aquele dia. Foi assim como o maná do céu, dentro da história do seu povo, era o sustento para aquele dia. Pode ser que você não consiga se identificar, pode ser que o teu deserto te afastou de quem você é diante de Cristo. Você já não se sente filho de Deus, você não se sente filha de Deus. Não permita que o deserto apague isso de você. Mas se tudo isso te faltar, olhe para a história, porque Deus é um Deus que já está atuando na história desde a eternidade. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelo deserto que você está passando. Eu quero orar para que Deus traga memórias no teu coração, memórias de quem você é, memórias daquilo que Ele já fez por você, memórias que façam você entender que pessoas já oraram por você, memórias que te façam entender que tem pessoas que clamam por você, pelo teu problema, pela tua situação. Deus ele está atuante, Deus ele está agindo, mesmo que as impossibilidades do mundo não permitam que você enxergue. Deus ele está presente. Pai, entregamos a nossa vida diante do Senhor, ó Pai, porque sabemos que na existência passaremos por desertos, e que muitos desses desertos vão querer tirar das nossas consciências a Tua presença, achando que o Senhor não está com a gente, achando que o Senhor está distante da gente, achando que o pecado nos separou, nos afastou. Mas eu quero pedir que essa consciência nunca seja furtada da mente dos meus irmãos, da minha mente, que nós possamos ter consciência de que Tu é um Deus conosco, um Deus presente na nossa história. Não nos permita perder a consciência de quem somos, porque nós somos filhos de Deus. Jesus nos permitiu isso através da Tua graça, do Teu amor, do sacrifício, nos reconciliou com Cristo, para que possamos ser filhos e filhas amadas de Deus. Que as dificuldades, os desertos não furtem isso da nossa consciência e da nossa vida, mas que a gente tenha certeza renovada a cada manhã de que o Senhor é o nosso Pai, que nós não fechamos os nossos olhos aos nossos irmãos que compartilham histórias como a nossa, de deserto, de dificuldade, de escassez, de fome, que nós possamos ser solidários a eles, ó Pai, a compartilhar com eles aquilo que o Senhor tem nos dado, e não nos permita nunca tirar os olhos do Senhor, ó Pai, de um Deus que está atuando na história, atuou na história para que a gente pudesse te encontrar, atuou na história possibilitando que pessoas pudessem ter um encontro com o Senhor, ó Pai, que nós possamos viver esses momentos de desertos, consolidando consciência de um Deus que está com a gente, consciência da nossa identidade e da atuação de Deus dentro de toda essa história, em nome de Jesus, amém, amém.